O que é vampirismo? Primeiro, vamos entender a questão da bioquímica do nosso sistema. Serotonina, dopamina, endorfina são neurotransmissores responsáveis, alguns deles responsáveis por desencadear alegria, prazer, dinamismo, autoestima, vigor, vitalidade. Vários recursos podem desencadear a produção dessas substâncias. Músicas estimulantes, elogios, afirmações positivas, alimentação adequada e, em especial, arquétipos certos. Arquétipos são modelos comportamentais. Na bioquímica, há eletromagnetismo. Eletro manda, magnetismo volta. Então, suponhamos, você lê continuamente, se instruiu, ganha complexidade, seleciona conteúdo estimulante, se relaciona com arquétipos estimulantes e você vai continuamente ampliando e melhorando a sua energia e, consequentemente, o seu bem-estar. E quando você se relaciona com uma tal pessoa ou com um tal grupo, se sente exaurido, cansado ou irritado. O primeiro ponto a observar é se você mesmo não mandou algo de negativo para aquela pessoa, como culpas, ameaças, invejas, maledicências, mal-agouros, maus desejos, ou se teve um evento que não perdoou, seja você mesmo ou a esta pessoa. Se o caso foi este, então busque os recursos para primeiro mudar o programa negativo que está dentro de você com relação a essa pessoa. Mas acaso não seja esse o seu caso, pode então ser um caso de vampirismo, pois o vampirismo, com relação a você, estaria com uma polaridade, ou vampiro, no caso, com relação a você, estaria com uma polaridade muito mais negativa do que a sua. Então, suga a energia mesmo que num processo inconsciente. Esse tipo de indivíduo que está em crenças e polarizações muito negativas é o que se convencionou chamar vampiro. No caso de obsessão, já seria um processo onde há algum tipo de perseguição e opressão sobre o outro, seja consciente ou inconsciente, intencional ou não. Processos obsessivos podem ser de vivos para vivos. E eu faço esse adendo nesse caso, porque normalmente quando se vai se tratar esse tema dentro do campo da religiosidade, em alguns segmentos associa-se muito da palavra obsessivo para alguns segmentos ou a demônios, para outros segmentos a espíritos desencarnados. Só que o processo obsessivo, ele tem a ver com também estímulo-resposta, então tem a ver de vivo para vivo também, de uma pessoa para outra que às vezes se relacionou ali. Então, nesses casos, é importante investigar o seu sistema de crenças mais profundos a identificar o que estava dando porta a esse indivíduo. E manter a frequência o mais elevada possível, desfocar da pessoa e do problema para não entrar em ressonância com o obsessor e ou obsessora ou obsessores. E também investigar se gerou informações que geram auto-obsessões e autodepreciações. Nesse caso aqui, que quando eu passei por várias casas de religião, eu fui me aprofundar, estudando também as questões filosóficas, gnósticas, agnósticas, tudo se diz a respeito. Um ponto em comum que se colocava ali é que de todos os processos da emanação negativa, o pior é a autoimposição negativa. Porque dentro da autoimposição negativa é que aí surgem, digamos, o que a gente vai chamar de portas ao mal, né? Ou para entrar alguma informação obsessora do externo. Então, o primeiro ponto a se trabalhar é evitar se autodepreciar, se autodesmerecer ou gerar processos autoobsessivos. O que seriam os processos autoobsessivos? São coisas que você diz de si próprio ou que você diz a si mesmo, né? Alguma coisa colocada na primeira pessoa que a própria pessoa se diz. Muitas vezes isso é não bem observado pela pessoa, né, de caráter inconsciente, e aí ela acaba criando um programa naquela fala. Então esse programa fica ali obsediando, né, tipo cria algum tipo de limitação. Então suponhamos alguma coisa que diante de um momento ruim ou de um evento negativo que a pessoa passou, a pessoa fica muito irritada, entra ali numa vibração de energias negativas
e faz algum tipo de reclamação da situação, mas ela pontua uma negatividade para si próprio. Acaba, por vezes, sei lá, generalizando aquele momento, quando na verdade ele é só um momento. E mesmo que ele tenha se repetido algumas vezes, né, é óbvio que se tem alguma coisa interferindo para gerar aquela situação negativa que fica se repetindo, uma das coisas que a pessoa não deve fazer é ela mesma pontuar para não dar porta do que está vindo do externo para ela. Então, algumas atividades elas têm que ser muito bem observadas. Vou tentar expandir ao máximo considerando diferentes referências para quem trabalha seu automelhoramento estando dentro de alguma religião. Então, por exemplo, para quem é da crença do pecado, essa questão de ficar falando que é pecador é uma autoimposição negativa de alguma maneira, porque meio que a pessoa já se define naquela função. E aí o que se pode fazer é, ou você entende que você não é pecador e que na verdade você é um ser em evolução, ou dependendo mais próximo que se pode chegar, talvez, dando uma sugestão aqui, para poder fazer um equilíbrio desse campo mental, é entender aquilo como o movimento momentâneo do comportamento inadequado. E inadequado que fala é com relação a esse sistema com o todo, o que estaria contrário do vibrar positivo, do bem, do amor, não de uma forma geral, porque tem coisas que a gente tem que se instruir, se esclarecer com relação ao que está acontecendo no mundo, obviamente. Mas com relação a coisas muito específicas, né, de ficar ali se prendendo a eventos negativos do passado, a pessoas negativas do passado e rememorando coisas, né, o que é uma coisa às vezes para muitos difícil de lidar, porque são várias pessoas em conexão contínua no planeta, então por vezes a gente tem um grupo que está numa prática que está liberando continuamente e um ou outro oferecendo uma resistência por N motivos que são particulares da pessoa mesmo. Então, esse é um exemplo, né? Outros exemplos seriam tipo da pessoa ficar se autodesmerecendo de outras maneiras, ou generalizando, dizendo que tal coisa negativa sempre acontece com ela, né? Então, tipo assim, às vezes você tem que fazer essa observância mesmo para tentar resolver, tipo, né? Você está fazendo alguma coisa toda correta ou você acha que está correta, e fica reincidindo alguma coisa negativa que não condiz com o eletromagnetismo que você está mandando. Então aí você tem que levantar as orelhas e perguntar se está tendo uma interferência ali negativa, óbvio que sim. Mas evitar essa coisa, quando você vai tomando autoconsciência do seu campo, você vai tentar observar isso de outras formas. Quando você vê que aquele evento repetiu, você observa, você enfrenta aquele evento e você cancela, usa os recursos que a gente está trabalhando a questão do campo psíquico para cancelar aquela situação. Tem situações que às vezes a gente tem que conversar com outras pessoas para poder resolver problemas, mas tem situação que às vezes se a gente fica reincidindo em conversar daquela situação, na verdade parece que está solucionando, mas às vezes está trazendo alguma coisa que já podia ter sido resolvida, ter sido extinta, ter sido transmutada, ter sido transformada. Então, e quem vai ter esse discernimento é cada pessoa, dado o seu grau de elaboração mental cada vez mais expandido para entender a questão e começar a tirar o foco daquele problema, começar a tirar o foco daquelas pessoas que sejam pessoas que não estão sendo colaborativas, começar a colocar o foco em outra coisa, observar se está tendo reincidência, né, situações de, por exemplo, tem muitas pessoas bacanas que poderiam ser muito colaborativas que eu falo não no sentido conveniente, de serem pessoas agradáveis, de serem pessoas que têm várias pontuações interessantes, independente do seu sistema de crença, poderiam colaborar, e você vê que algum tipo de padrão de personalidade não positivo ou recorrente, às vezes se apresenta em várias pessoas diferentes. Tem que observar se é uma coisa que você mesmo está mandando, que cria aquele animas, aquela manifestação, ou aí se está tendo interferência de algum outro grupo que fica criando aquele animas negativo. Depois nós vamos trazer mais sobre essa questão do animus e animas aqui. Então, o que eu vi de uma forma geral, quando eu estudei, que eles falaram, principalmente no ocultismo, se falava que a pior prática de magia negra, e lembrando que eu já falei sobre o ocultismo em outros vídeos, que o ocultismo, a palavra muitas vezes é associada a coisas do mal, né? Não, tá errado essa definição.
Ocultismo é só um nome que se deu num período para aquilo que se convencionou dizer que estava oculto, porque não estava ali disponível para todos os indivíduos naquele período, por N motivos. Alguns porque achavam que os outros não iam entender, outros porque era um conhecimento muito elaborado, que não tendencia para o bem e para o mal, mas dá algum tipo de poder para o ser humano, e alguns vendo que alguma situação ali, a maioria do grupo não estava preparada para ter autodomínio até a um tal ponto de fazer bom uso e ter resistência até à própria negatividade, então não era compartilhado. Em outros casos, informações que eram tipo muito benéficas, muito transmutadoras, não era compartilhado por causa de períodos da história, onde N religiões diferentes ali, em alguns períodos, né, poderiam perseguir, prejudicar a pessoa, então ficava-se oculto, vamos dizer assim. E aí também, no meio disso, algumas coisas que tem, vamos pôr, um caráter sutilmente, um caráter que parece ser benéfico e depois, no fundo, não é bem isso, mas vai ter esse discernimento só quem se aprofunda, estuda muito. E outras coisas que elas simplesmente foram demonizadas mesmo, por alguns grupos religiosos ao longo da história. Não tem nada de mal nessas coisas, tem um conhecimento muito elaborado. Diga-se de passagem que muitas vezes transcende aquele campo religioso em vários aspectos. E aí, por causa do grupo, da ignorância de grupo, de disputas de poder, né, demonizavam esses conhecimentos. E aí, como não são conhecimentos que eles fazem parte do estudo do senso comum, de alguma forma ainda alguns resíduos, né, dessa coisa de ficar se associando a palavra ocultismo a uma coisa negativa. Seria meio que um pensamento ainda medieval de um ou outro indivíduo que se mantém, que está em processo de mudança, né, para tomar conhecimento. Então, mas enfim, só para esclarecer, porque eu usei a palavra, tirando superstições, impressões negativas imediatas, e que boa parte desses conteúdos, que inclui até textos que faz parte do grupo de liturgia ali mais comum, cristão, por exemplo, mesmo quando não dentro do próprio livro ali selecionado, e eles pontuavam essas questões. Né? Eu vi em vários textos dizendo que a pior magia negra que se tem, eles falavam dessa maneira mesmo, estava escrito ali, a pior magia negra que se tem é aquela onde o próprio ser se maldiz, o próprio ser se impõe a limitação, fica reafirmando alguma coisa negativa sobre si próprio. Né? O que é uma coisa assim, um enfrentamento delicado para a gente lidar no processo de desenvolvimento, e quem já começou, quem tomou autoconsciência disso já sabe, no sentido de que você vai tomando autoconsciência disso, você vai parando de fazer. Mas ao mesmo tempo você tem que lidar com certas questões que tem meio que algumas mau hábitos, digamos assim, na nossa coletividade, do coitadismo, que é muito sutil, né? É um negócio meio inconsciente, mas de que nas falas, né, aquela necessidade por vezes de ficar falando de um evento negativo e criando uma associação de grupo dentro daquele evento negativo como uma forma de se autoajudar, né? Em alguns momentos isso de fato pode vir a ajudar a fazer com que outros se sinta inserido, né? Como numa situação assim, onde quando você pontua essa coisa coletiva, você de alguma maneira ajuda alguém que estava se sentindo num momento muito ruim, isolado naquele momento ruim, e ajuda aquela pessoa a ver que aquilo não é tão pesado, que não é só ela que está passando. Então tem um ponto negativo em alguns aspectos, mas desde quando você transita nesse campo, você vai trazendo soluções, você vai motivando aquela pessoa, você traz os recursos adequados depois, que vão liberar serotonina, dopamina, endorfina, que vão ajudar a melhorar aquele indivíduo. E em outros casos não, né? Que daí estaria dentro do que eu vou falar, que é mau hábito, que é meio que quase um apego inconsciente que a pessoa cria numa necessidade de se autodesmerecer, mas com o intuito de se livrar de culpas inconscientes, né? Normalmente o intuito é esse, se livrar de culpas inconscientes que a pessoa sente de si própria, que a pessoa gerou para si própria, ou que ela captou de outros indivíduos, mesmo que ela não tenha autoconsciência disso.
Alguém que fica culpando, óbvio, vai esparramando coletivo alguma atividade assim, e aí o outro indivíduo, por vezes, de alguma maneira, sente, é só ver lá os estudos da interconexão das partículas, e às vezes reage. Então, a transmutação, nesse caso, é muito importante. Né? Então, investigar sistema de crença e observar evitar essa questão da autodepreciação, da autoobsessão, e identificar essas atividades com mais afinco, achar o fundo dessas coisas, né? Às vezes, tipo, a pessoa tem uma discórdia com outro indivíduo há anos, mas se ela futucar, ela vai descobrir alguém dentro da família dela que falou alguma coisa que acabou ancorando algum sistema de comparação negativo, que aí distorce na mente da pessoa. Em vez de a pessoa ficar se comparando com ela mesma, que é o correto, para ela ver o seu processo de evolução em várias instâncias, ela fica se comparando com o outro, que está fora dela, o que não condiz com nenhuma realidade que vai ajudar. Né? Tipo, essa comparação com o externo, ela serve para a gente ter discernimento para fazer escolhas. E ainda assim, você tem que ser muito prudente, né? Porque quando você está lidando com alguém no campo externo, você está lidando com um monte de situações. Então, às vezes tem uma pessoa que você admira, mas sabe-se lá, então um que deseja a vida do outro, mas não sabe o que o outro passou. Aí quando começa a vir, não está preparado para aquele enfrentamento. Então tem essas questões assim a se observar quando você está realmente ali investigando seus processos mais profundos. Em outras questões, não, às vezes está numa discórdia com o indivíduo da família, que você está lá tentando resolver um tempão e também não está andando, você começa a observar com mais profundidade, você descobre algum momento chave ali em que alguém que é externo ao seu ambiente familiar ancorou ou disse alguma coisa e aquilo abriu um padrão comparativo, um padrão depreciativo, ou o que quer que seja. Né? Cada um vai saber do seu processo pessoal com relação a essas coisas. Em última instância, mais profunda, o sistema de crença geral ali que transita na consciência dos seres. Continuando aqui, a gente está falando sobre vampirismo. Então, faça coisas que gosta, ouça músicas que motivem, tire um tempo para refletir se tem algum nó que precise ser curado e perdoado mais profundamente. E cure e perdoe a si mesmo, a si mesma e aos demais. E esse processo de cura, o interessante dele é que busque ferramentas aonde ele consiga ser de fato, você consiga perceber que aquilo está acontecendo, que é basicamente assim, só olhando para si próprio, não vai ser conversando fiado com as outras pessoas e vendo se elas concordam ou discordam de você, vai ser realmente olhando para si próprio. Então, estaria mais no campo, pelo menos a ferramenta que você usa para fazer esse processo, se teve uma situação muito grave, se pelo menos você não consegue ter um sentimento benéfico com relação à pessoa, que ela te coloque numa situação onde você não consegue ter um sentimento maléfico. Mas isso tem que ser observado realmente com profundidade. Você vê o que você está sentindo. Não é só se liberar de alguma coisa momentânea, mas vai observando também pensamento que está vindo, coisas dessa natureza. E vendo se tem alguma resistência que não é sua. E aí vai pontuando, buscando ferramentas. Uma coisa muito interessante para quem faz esse processo assim é ter um livro de anotações sobre suas próprias atividades. Né? Às vezes faz, sei lá, um processo de qualquer tipo de meditação ou ler um livro a respeito do tema e quando dorme, por exemplo, tem algum tipo de sonho, algum tipo de coisa, anota. Busca saber o que aquela referência simbológica significa. Né? Tem vezes que aparece um símbolo parecendo que é alguma coisa, isso só o indivíduo consegue identificar com profundidade. Né? Vou dar exemplos da minha parte pessoal, que eu acho que é onde pode ser mais sincero do compartilhamento. Às vezes vem um símbolo de alguma coisa, mas às vezes aquele símbolo pode estar querendo representar uma pessoa, uma discórdia muito específica, ou vice-versa. Pode ser que apareça uma pessoa dentro de uma cena, de uma situação, e na verdade não tem a ver com a pessoa, por isso é legal você escrever e descrever a cena. Já teve coisa onde eu achei que o nó, ele não estava ali na pessoa, na coisa, ele estava numa crença que aquela cena representava. A crença em si mesmo, mostrando para mim que aquela crença estava errada. Então eu liberei aquela crença, porque aquela crença não estava vindo do meu campo mental. Pode ser alguma interconexão passada, uma coisa que eu captei de outro indivíduo que eu me relacionei. Então, tipo assim, o indivíduo mesmo, quando ele busca profundidade, que ele vai saber ir estudando, fazer perguntas certas,
né? Perguntas adequadas, mais abrangentes, que o universo possa te trazer as respostas adequadas. Tente processos que mantenham continuamente até sentir a liberação dessas coisas que precisam ser curadas, perdoadas, etc. Reincidência de pensamento negativo, observar aquelas questões de quando a mente ela fica querendo meio que ficar sempre olhando naquele mesmo lugar, parece que está num loop chato, você quer fazer outra coisa e a mente está conectando num outro indivíduo, não tem nada a ver com você, um outro ambiente não tem nada a ver com você. Né, observar essa questão, achar os recursos para cortar esse processo, e a maior parte desses recursos, os mais eficazes, eles não estão dentro só de fazer processo de motivação e etc. Isso daí ajuda e é muito benéfico, vai liberar substâncias neurotransmissoras, mas estudar e compreender é importante. Para você ir esclarecendo seu campo mental e saindo do padrão menos elaborado da mente, que é aquela parte da mente mais primitiva, né, que dá uma resposta imediata e não passa ali pela parte racional para refletir, pela parte emocional para poder ter algum discernimento do que realmente sente com relação àquilo, será que esse sentimento é meu mesmo ou não é, ou coisas dessa natureza. Libere raivas em exercícios, ou aprenda a transformar em ação para realizar coisas que gosta. Né? E antes disso, óbvio, você tem que saber estimular, saber identificar essas raivas e seus fundos. E aí aprender, o que eu estou dizendo aqui é meio que aprender a canalizar isso para outras finalidades, porque ela é uma forma de energia e normalmente ela impele um comportamento mais imediato e agressivo. Só que se você pensar enquanto energia, ela é uma força que também, se você recanalizar ela e retransformar ela pode te impelir um dinamismo, por exemplo, a um processo mais autoafirmativo para realizar uma coisa que você quer realizar, boa, benéfica, benevolente. Então, aprender, isso é um outro processo e ele é inicialmente mental, mas ele, conforme você vai expandindo seu campo de consciência, o negócio é que ele se torne hábito e vá para além do mental, que é quando você está nessa conexão com o todo. E principalmente se faça perguntas mais profundas, né, para investigar esse processo de fundo. Quais são as reais leis do universo? Como é que o universo realmente funciona? Como essas leis funcionam? Como eu sou, o que eu estou fazendo aqui, perguntas assim, quem sou eu de verdade, o que de fato faz parte da minha construção pessoal de ser e qual que é o papel dessa minha construção pessoal de ser dentro do todo. Como podem me ajudar a ser mais feliz e mais próspera? E aí vai as perguntas, como podem quem? As leis universais, o conhecimento das leis corretas, né? Investigue, busque, estude até entender. E perdoe tudo, pai, mãe, relacionamentos, passado, etc. E a si próprio em especial. E, de uma forma geral, é isso. A gente falou aqui rapidamente sobre o que estaria dentro desse conceito de vampirismo e alguns modos de como é que você identifica isso e como é que você pode ir saindo disso e algumas coisas que são necessárias observar para não fazer um julgamento errôneo, né? Quando, no caso, julga que está sendo sugado por uma informação negativa, mas não observou se você está mandando aquela informação. E aí ela está reverberando, por exemplo, né? Porque às vezes está mandando num ambiente onde, ou num lugar, ou numa pessoa, onde ela não tem ressonância, ou já teve e não tem mais. Então a informação não entra e reverbera em quem está mandando, entendeu? Tá o estímulo-resposta. Então, observar essas questões, buscar essas outras sugestões, e é isso. Esse foi um explicativo rápido sobre vampirismo e processos obsessores. E eu te desejo todas as soluções do universo dentro das reais leis do amor do todo e um grande abraço.